O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens de 8 a 10, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Meus irmãos, nestes itens, Kardec discorre sobre a passagem do Evangelho na qual Jesus afirma que o mal é o que sai da boca do homem. Jesus usou essa imagem para demonstrar que costumamos dar demasiada importância às aparências e que, naturalmente, não basta aparentarmos ou então sermos bons, religiosos, educados e caridosos somente quando nos for conveniente ou então quando estivermos sendo observados. E que o simples cumprimento de fórmulas exteriores não garante a verdadeira transformação que deve se dar no interior de cada um e daí se refletir nos atos. Mas há também uma outra lição nesta parábola. Quando Jesus diz que o que sai da boca procede do coração, ele nos alerta para a necessidade de vigilância sobre aquilo que falamos. E se complementarmos com os ensinamentos dos Espíritos, veremos que também há necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos, pois tudo aquilo que pensamos exterioriza-se de nós por meio de ondas mentais e toma o teor e o rumo que lhe imprimirmos, e certamente vamos responder por isso. Além disso, se nós encarnados não conseguimos propriamente perceber o teor do pensamento de alguém, embora algumas vezes cheguemos a captar o estado de espírito de alguém só de chegar perto, os desencarnados facilmente percebem essas vibrações do pensamento e buscam o emissor daquilo, guiado pelas leis de sintonia. Então, se cultivarmos pensamentos negativos, estaremos emitindo um convite mental a irmãos que estejam vibrando nessa mesma faixa, e eles virão até nós, aumentando ainda mais a nossa tristeza, desânimo, depressão, cólera, o que quer que estejamos emitindo. Mas, da mesma maneira, se procurarmos ser positivos, ter bons pensamentos, desejar somente o bem aos nossos irmãos, atrairemos para nós espíritos bons que estejam também interessados em promover o bem e a harmonia, e eles virão nos ajudar em nossa intenção de crescimento, nos sugerindo boas ações e dando forças para enfrentarmos as nossas dificuldades. Lembremos que a nossa mente é como um aparelho de rádio que pode ser sintonizado no conteúdo de nossa preferência, ou, atualizando esse conceito, nossa mente está constantemente conectada a uma internet espiritual e nós temos a liberdade de acessar o site que quisermos. Pensemos na importância disso e passemos a selecionar o conteúdo com que alimentaremos a nossa mente, pois será esse o combustível que dará o teor dos pensamentos que iremos gerar. Procuremos então nos afastar dos filmes de violência, de noticiários trágicos, sensacionalistas, pessimistas, chequemos sempre em mais de uma fonte as informações que recebermos e não percamos tempo com tanta futilidade e inutilidade que vemos nas redes sociais, que muitas vezes só nos trazem angústia, inveja, estimulam a nossa vaidade. Se ocupamos o nosso tempo mental com esse conteúdo, que espécie de vibração estaremos emitindo? Consequentemente, o que estamos atraindo para nós. E vamos agora a uma mensagem de André Luiz, que está no livro Busque e Acharás, psicografado por Chico Xavier. Vacinas da alma. Não permita que o seu modo de falar se transforme em agressão. Quando alguém nos solicite repetir nomes ou frases, atendamos a isso pacientemente, sem alterar a própria voz. Ao falar, evite comentários ou imagens contrárias ao bem, longe de qualquer interesse para quem ouve. Desprimorar os outros é o mesmo que desprimorar-nos. Trazer assuntos infelizes à conversação, lamentando ocorrências que já se foram, significa requisitar a poeira ou o lodo de caminhos já superados, complicando paisagens alheias. Atacar alguém será destruir hoje o nosso provável benfeitor de amanhã. Diante de ofensas ou injúrias, coloque semelhantes pedras do desequilíbrio na santa cesta do perdão, para que se desfaçam nas fontes do esquecimento. Abstenha-se de exagerar sintomas ou deficiências com os fracos e com os doentes, porque isso viria a fazê-los mais doentes e mais fracos. Sem qualquer afetação ou bajulice, na base da esperança e da bondade, não existe ninguém que não possa ajudar conversando. Observe que do campo mental aos lábios temos um trajeto claramente controlável para as nossas manifestações e, por isso mesmo, tão logo a ideia negativa nos alcance a cabeça, busquemos arredá-la, de vez que um pensamento pode ser substituído de imediato no silêncio do espírito, ao passo que a palavra solta é sempre um instrumento ativo em circulação.
Sempre que nos decidirmos a usar esse processo de imunização, muitos males e provações serão automaticamente afastados para a sustentação da paz em nós mesmos. E encerremos então com uma prece. Amado Mestre Jesus, mais uma vez recorro a Ti, rogando o Teu auxílio para melhor entender e, sobretudo, para colocar em prática os ensinamentos que nos trouxestes. Hoje medito sobre o poder da palavra e a responsabilidade que temos por cada uma que emitimos, pois são elas capazes de mudar o rumo de nossa existência e de influenciar nossos irmãos. Peço-lhe então ajuda para que, ainda que traga muitas imperfeições dentro de mim, minhas palavras possam somente visar ao bem, ao entendimento, à pacificação. Fortalece-me em meu esforço de transformação interior para que a educação, a polidez, a bonomia que demonstro em minhas relações sociais não sejam fruto de uma educação imposta e por interesses mundanos, mas que sejam a exteriorização daquilo que batalho para construir em meu interior, buscando seguir teus ensinamentos. E que eu não deixe de ter este mesmo cuidado, de fazer este mesmo esforço de somente externar o que de melhor tiver em mim em relação aos meus entes queridos, aos familiares, aqueles que me são mais próximos e que muitas vezes negligencio, não tendo com eles nem mesmo os filtros da educação que utilizo nas relações sociais. E mais ainda, rogo teu apoio para que também seja capaz de policiar pensamentos e palavras frente àqueles que me contrariem ou desagradem de alguma forma. Mestre, que teu exemplo de tolerância e de amor passe a ser meu modelo de comportamento em todas as circunstâncias. Que assim seja.